Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é distribuição física. Tópicos a serem abordados nesta aula: dimensionamento da frota e terceirização da frota. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de escolher os meios de transporte mais adequados a cada situação. Se falarmos então de distribuição física, temos que ter em mente duas coisas que são bem importantes: o dimensionamento da nossa frota e a terceirização de frota. Quando eu falo em dimensionamento de frota, eu estou falando qual o tamanho da nossa frota, quantos transportes, quantos veículos eu preciso adquirir para suprir a necessidade que a minha empresa precisa. Caso eu não consiga, de que maneira eu posso terceirizar isto? Então vamos verificar aqui. É importante determinar as características do veículo, da unidade e as distâncias que serão percorridas. Vou passar aqui para vocês, em 11 passos, um pequeno roteiro para entendermos o dimensionamento dessa frota. O primeiro, determinar demanda mensal. Toda empresa que já está funcionando no mercado há um bom tempo, que já está trabalhando há um bom tempo, tem uma certa demanda mensal. Demanda mensal significa tem um certo número de entregas mensais que precisam ser feitas. Sabendo isso, eu vou saber qual o número de veículos que eu preciso adquirir. Fixar tempo mensal e diário de trabalho. Aqui também é bem importante. Se eu tenho a minha frota, eu tenho que ter motoristas e ajudantes. E eu preciso verificar qual o tempo mensal de trabalho de um motorista e de um ajudante e o trabalho diário, ok? Verificar as rotas e suas condições. É importante também aqui saber roteirizar de maneira correta aonde a minha frota vai atuar, vai agir. E também saber condições como que tipo de rua, que tipo de rodovia, que tipo de estrada. Existem aquelas que são asfaltadas, existem aquelas que não, existem aquelas que eu posso andar numa velocidade maior, aquelas que eu posso andar numa velocidade menor, e isso também é importante. Determinar a velocidade utilizada para percorrer o trajeto. É saber qual a velocidade, qual a distância entre um ponto e outro, em quanto tempo eu demoro para chegar. Mais do que isso, não só o tempo que eu demoro para chegar, mas será que de um ponto a outro tem trânsito? Então veja que importante, a partir do momento que eu traço a minha rota, eu preciso saber se dentro dessa rota eu vou ter algum tipo de trânsito, algum tipo de parada. E isso também vai depender do horário que eu estou utilizando e que eu estou com o meu veículo na rua. Existem horários que pode ser que ele pegue trânsito, existem horários que pode ser que a rua esteja mais livre. Então é importante saber isso também. Vamos continuar nos nossos passos. Determinar os tempos de parada, carga, descarga e almoço. O caminhão, querendo ou não, ele precisa primeiro ir para um centro de distribuição, para um estoque e ser carregado. Isso eu tenho que colocar como um cálculo. Depois ele vai parando em diversos locais para fazer essas entregas. Essas entregas, cada parada eu preciso também verificar um tempo de parada, ok? E seguindo este processo, eu também preciso verificar que o meu motorista e o meu ajudante precisam ter um tempo para almoço. Se as viagens elas são muito longas, então, além do tempo de almoço, eu preciso ter um tempo de almoço, um tempo de janta e um tempo de descanso do motorista e do ajudante. Isso tudo precisa ser visto. Verificar as especificações técnicas de cada modelo de veículo. Lembrando, nós temos cargas que são diferentes em suas características. E eu preciso verificar nos modelos dos meus veículos se eu posso carregar o tipo de carga específica que está sendo solicitado.
Identificar a capacidade de carga do veículo. Outra coisa bem importante e que isso pode alterar no custo da empresa. Não adianta eu ter um veículo muito grande e carregar sempre ou metade do veículo, ou 70% do veículo, ou até menos. É importante que o meu veículo sempre esteja cheio, que eu utilize sempre a capacidade máxima do veículo. Isso minimiza custo, porque senão, imagine-se que eu tenho um veículo em que eu coloco metade da carga, um outro veículo que eu coloco mais metade da carga. Concorda que eu poderia colocar isso tudo dentro de um mesmo veículo? Eu evito ter um motorista e um ajudante a mais, eu evito ter que criar rotas diferentes e eu evito ter que gastar mais com combustível, paradas e entregas. Calcular número de viagens por mês que o veículo pode realizar. Lembrando que o veículo precisa parar para manutenção. Então eu tenho que entender e tenho que já criar um planejamento, porque eu já sei que o meu veículo não vai conseguir rodar todos os dias do mês. Em algum momento ele vai precisar parar para fazer algum tipo de manutenção. E mais alguns itens. Determinar a quantidade de carga transportada por veículo durante o mês. Veja, importante que o meu veículo esteja sempre com carga máxima durante o mês. Isso é a otimização da distribuição. Quanto mais eu conseguir encher o meu veículo de carga, o custo diminui, pois ele será distribuído de uma maneira maior. Calcular o número de veículos necessários. Lá no primeiro item eu disse para vocês que eu preciso entender a minha demanda mensal. Sabendo a minha demanda mensal, agora eu preciso então calcular o número de veículos necessários. Não é importante que eu tenha muitos veículos a mais e também não pode faltar veículo para entrega. E um ponto importantíssimo, esse último que colocamos, sempre adquirir veículos a mais do que o necessário. Professor, por que adquirir a mais do que o necessário? Porque sabemos duas coisas. Primeiro, o meu veículo ele pode entrar em manutenção. Se o meu veículo ele entra em manutenção, eu preciso ter um veículo reserva para suprir quando este outro entrar em manutenção. Por isso que é importante criar um planejamento de manutenção para que todos não entrem ao mesmo tempo e eu possa ter um ou outro veículo a mais para suprir. E no caso também de problemas que sejam do dia a dia, como algum veículo quebrar ou algum veículo sofrer acidente. Eu preciso ter um outro veículo para rapidamente suprir essa necessidade, caso fure um pneu de um veículo, caso o veículo pare por algum problema elétrico ou mecânico. Falando agora sobre a terceirização da frota, é algo que está acontecendo de uma maneira muito grande hoje em dia. Por quê? Dimensionamento de frota é aquilo que eu tenho, aquilo que eu utilizo. Mas para quando eu tenho uma demanda estática, para quando eu tenho uma demanda mensal, que vai ser sempre a mesma coisa. Então utilizo os meus veículos e fica tudo tranquilo, a empresa consegue trabalhar com uma fluidez muito grande. Mas sabemos que a demanda pode aumentar, de repente um dia, de repente um mês, de repente durante 15 dias. E aí o que acontece? Eu vou pensar, compro mais veículos? Ou então eu terceirizo a minha frota? Preciso pensar nessa situação também. Na terceirização de frota, que é uma prática cada vez mais comum, ter frota própria requer um grande investimento inicial. Se eu quero ter a minha frota, eu preciso lembrar, preciso comprar caminhões, preciso comprar veículos, vans ou algum transporte que seja adequado ao meu tipo de negócio. E isso tem um custo inicial alto. Tenho que lembrar também que além deste custo inicial alto, eu tenho que ter um local para guardar estes veículos. Eu vou ter manutenção com estes veículos. Então, é necessário pensar se é importante ter uma frota ou terceirizá-la. É necessário ter foco no negócio principal da empresa.
Digamos que a minha empresa é uma empresa de produtos eletrônicos. Eu vendo produtos eletrônicos. Eu posso sim ter a minha frota para entregar esses produtos eletrônicos, ou então eu posso simplesmente terceirizar a minha frota. O importante aqui é entendermos. Se eu tiver a minha frota própria e eu souber trabalhar a frota de maneira correta, com certeza o meu custo com transporte será menor. Se eu tiver que terceirizar, o custo com transporte será um pouco maior. Só que eu vou repassar este custo ao meu cliente. O importante é assim, se tratar do setor logístico será um problema para a tua empresa, então é melhor terceirizar a frota, porque aí o setor logístico será cuidado por uma outra empresa e você não terá problema com isso. Agora, se você tem a capacidade de ter uma frota própria, ter um dimensionamento correto da tua frota e saber utilizar isso de maneira que não seja um custo para a empresa e sim um lucro, aí é importante que se tenha frota própria. A terceirização de frota também gera um custo variável, só que esse custo variável será pago pelo cliente. Lembrando, vou terceirizar uma frota, tenho que pagar por essa terceirização. Se eu pago por essa terceirização, preciso embutir este preço no meu produto para poder repassar isso para o cliente. Então, na terceirização de frota, eu posso utilizar um transportador autônomo. O transportador autônomo é muito utilizado no caso de aumento de demanda. Vamos então tentar entender aqui. Professor, o que é melhor? Ter uma frota ou terceirizar uma frota? Eu vou responder da seguinte maneira: não tem o melhor ou o pior. Existe a necessidade da empresa. Eu posso ter uma frota própria e conseguir trabalhar com ela tranquilamente e conseguir entregar os produtos e as mercadorias no horário correto e de maneira correta. Ponto. Ou então pode ser que eu pense, não, vou focar naquilo que a minha empresa faz e vou terceirizar uma frota, porque aí todo o setor logístico não fica sobre minha preocupação. Posso contratar um transportador autônomo. Tenho um terceiro ponto. Posso ter a minha frota. Só que se a demanda aumenta muito, é importante que eu compre mais veículos? Não, porque eu sei que essa demanda depois ela pode abaixar. E aí eu vou ter aqueles veículos parados na empresa. Então é importante assim, tenho a minha frota. A demanda aumentou muito. O que eu faço? Pego uma parte das minhas mercadorias, porque essa demanda aumentou, e terceirizo a entrega. Assim que essa demanda voltar ao normal, eu volto a utilizar somente a minha frota. Então, não tem o certo ou o errado. Vai depender do ramo de negócio, vai depender do entendimento da empresa e vai depender dessa relação que ela tem com o mercado. Se ela quiser colocar um sistema logístico ou achar que pode simplesmente terceirizar essa frota. Isso vai depender de demandas e vai depender do mês a mês da empresa, o que é bem importante. Bom, eu deixo para vocês aqui um Saiba Mais, eu tenho um vídeo e um artigo. Um vídeo que vai falar sobre logística de distribuição, é um vídeo bem interessante, vocês vão mais ou menos entender esse jogo de distribuição, como que os caminhões saem, quais as rotas que eles seguem, para fazer a melhor otimização de entrega. E deixo também para vocês um artigo sobre logística empresarial. E aí vai falar para vocês sobre frota, sobre dimensionamento de frota e caso isso cresça de uma maneira exponencial, como utilizar a terceirização para momentos que a empresa mais precise. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre distribuição física. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!